Nós temos que mudar de patamar. Para conquistarmos algo nacionalmente falando, nós temos que sair das contratações medianas. Infelizmente, esse ano não dá mais. A janela fechou ontem. São jogadores baratos. O Goiás até fez um alto investimento aí nas suas contratações, mas nenhum até agora deu certo dos grandes jogadores que o Goiás contratou. O Adson fez boas contratações, o Campbell está dando a resposta esperada, já com 30 e tantos anos, chamando sem dúvida nenhuma a responsabilidade nesse momento de adversidade pela qualidade que tem, jogador que já disputou Copa do Mundo. E eu acho que o Hugo lá com o Fiontini também, eles contrataram bons jogadores, mas dentro daquela linha de raciocínio que eu falei agora há pouco. Nada para empolgar o torcedor, nada de extraordinário. Ah, mas o orçamento é pequeno. Mas se a gente continuar pensando pequeno, nós não vamos elevar o patamar. Sempre a gente fala, sem querer ser repetitivo, olha o Fortaleza 7 anos atrás. Olha o Fortaleza. Hoje o Fortaleza entra no campeonato para buscar vaga na Libertadores, buscando o título internacional como foi na Sul-Americana no ano passado. Está disputando agora, passo a passo, com os grandes do futebol brasileiro em termos de orçamento, título da Série A. Vai ganhar? Acho que não. Mas tem feito um trabalho extraordinário, servindo de referência para os demais no Campeonato Brasileiro. Os inteligentes vão buscar a fórmula ideal do Fortaleza. Os que gostam da mesmice vão continuar da forma como estão. 1h25, debate das eras Band News, oferecimento Center Piso, são mais de 600 modelos, aproveite, hein? Mais o aniversário da nossa fantástica Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Shopping do escritório móvel na sua medida. Delta Certificadora, especializada em ajudar você a resolver o seu problema, né? Em tudo que envolve certificado digital. Amigo empresário, micro, pequeno e grande empresário, entre em contato com a Delta Certificadora. 623996-6699. Papelaria Tributária, são 40 anos de tradição, onde cada um tem o seu papel. E Ferrobras, perfis, tubos, telhas, chapas de aço em geral. Faça a cotação agora pelo nosso telefone WhatsApp. O telefone é muito fácil, viu? 62-3237-1010. Ferrobras, a sua fornecedora de aço em Goiás. Vai deixando o like, família. Apenas 50 likes no canal do YouTube. Tô esperando você. A gente precisa hoje de 300 likes para ter sorteio na sexta-feira. Camisa oficial do Vila do Goiás ou do Atlético. Presentaço da Atlanta Contabilidade. E também da nossa Albino Construtora. Ana Lívia, volta a lista aí, Danilo Dias. Olha aí, a grande contratação talvez tenha sido a do Campbell, né? No sentido de nome, de envolvimento que já fez no futebol. O Goiás, para mim, pelo menos em nome, a grande contratação foi a do Edu. Não tá correspondendo, acima do peso, não tá jogando bem. O Galhardo, não? Não, mas aí não foi nessa janela agora, né? Ah, sim, não foi nessa janela, foi antes. Reinaldo, Douglas Teixeira, Luiz, o Rildo, Edu, Matheus Gonçalves e o John Vasquez. Reinaldo não agregou nada, se Douglas Teixeira não agregou nada, se a Luiz é bonzinho, mas também não agregou muita coisa, o Rildo pra mim horroroso, o Edu é goleador, mas tá acima do peso, Matheus Gonçalves ajudou pouco, esse John Vasquez a gente não viu jogando ainda, né? No Atlético, Felipe Sampaio desconhecido, Rafael Haller desconhecido, Gonzalo muito bom, Joe Campbell muito bom, Jorginho bom, já jogou algumas partidas interessantes com a camisa do Atlético, Janderson não teria contratado, o Lacava a gente não viu muito, e o Hurtado fez alguns golzinhos interessantes. No Vilarilson, muito bom, Alex Silva, interessante, Eric Davis, interessante, o Du Volante, acho bom, Vanderlei, acho bom zagueiro, Dankler, já vi jogando, gostava, não sei como que tá hoje, Gabriel Silva, não conheço, Dani Júnior, faz gol, no Vila ainda não fez, e esse Everton também eu não conheço. Mas assim, não foram contratações de impacto, né? São contratações dentro daquilo, né, que precisam de fato, Goiás, Vila Nova e Atlético, ou os nossos times aqui da capital deixaram a desejar nessa última janela da temporada 2024. Fala comigo, Danilo. Boa tarde, craque. Boa tarde, Thiago Menezes. Boa tarde ao Marcelo Borges, o MB10, que ontem jogou e deu aula lá no futebol que vocês foram. Também ao Gerliezer Paulo, muito boa tarde. E também aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando nesta tarde de terça-feira. E sobre esse quesito seu, Thiago, essa pergunta ela é muito pertinente, né? Veja bem, o Vila e o Goiás, as contratações, essas mexidas que para um segundo semestre, para uma reta decisiva de Série B, onde a exigência pelo ponto, onde a exigência do resultado fala mais por si do que propriamente jogar bem.
o Vila foi o segundo time que mais movimentou na janela de mercado, ficando atrás apenas do Brusque, né, que mexeu com 7 contratações. Guarani, Vila Nova, o Amazonas fizeram 5 contratações. Nenhuma que o Marcelo cita aí também foi aquela contratação de peso, de parar literalmente um aeroporto, mas nós não vemos os times buscar algo de diferente, algo surreal. Ah, mas também você tá falando isso porque não é fácil, o dinheiro não é seu, o dinheiro é pouco, mas a mentalidade, né? O Fortaleza em 2017, não nos cansemos de lembrar, estava na Série C, batendo, relutando, 7 anos pra cá, como que mudou pra disputar a final de Copa Sul-Americana? Incrível, será que foi a mentalidade que mudou, o dinheiro que era pensamento sempre pensando enfraquecido? Temos que pensar grande, assumir compromissos, porque assim a vida é feita de desafios, né? E eu não vi o Goiás mexendo em um momento crucial, né, de uma reta decisiva. Ele tem dentro do seu elenco as peças, nomes muito fortes de cenário nacional, como Messias, como David Braz, o próprio Sander, Tadeu, um Thiago Galhardo e outros que fazem com que traz essa notoriedade de bons nomes. Porém, quando se trata de jogo jogado, esses nomes não estão desempenhando o que a Série B exige, né? Que é uma tarefa mais árdua, uma tarefa mais aguerrida. Eles não conseguiram se entrosarem 100% para desempenharem o que eles sabem fazer de melhor, até porque já jogaram a nível Série A, já jogaram alguns em seleção brasileira, enfim, mas dentro de Série B, as exigências vai muito mais além do que o nome de uma própria súmula. O Atlético, as contratações foram boas, Thiago, algumas você vê aí como o Roy Campbell chegou aqui com o status de ter jogado na Inglaterra, na Costa Rica, na seleção, etc. Teve a sua dificuldade no início de adaptação, que é perfeitamente normal, mas vem a cada dia mais mostrando que é um bom jogador, que em meio a uma situação difícil que o Atlético vive e vivencia dentro dessa Série A, ele consegue desempenhar a sua melhor prática de futebol, consegue entender a leitura do jogo, tanto sem e com a bola, é um jogador tecnicamente muito evoluído, prova disso por onde passou, e ele vem, não é fácil você chegar em um clube que já está, entre aspas, fadado, né, ao rebaixamento, em que as críticas estão sendo sempre apontadas lá, um vestiário que não respirava confiança, e ele vem aos poucos mostrando o seu talento e sendo uma peça fundamental nesse ataque atleticano. Então, para mim, o Roy Campbell e o Atlético foram o time que mais movimentou, mesmo o Vila Nova tendo um dos times que mais mexeu nessa Série B. As contratações do Vila vão ser ponderadas, né? O do Fernandes, o Vanderlei, são jogadores que saem de uma divisão para outra. O próprio Dunkler, né, que conseguiu acesso com o Retrô. São mexidas pontuais, onde o Vila precisa de mexidas no setor defensivo, onde o Vila sofre muitos gols, algo que não sofreu o ano passado. Então cada um foi da sua forma, cada um se ajustou da melhor maneira que viu nesse mercado, mas ao meu ver o Goiás foi o time que menos se preparou, acreditando que esses nomes que lá estão possam ainda mostrar a que veio a Goiânia. Pois é, 1h30 da tarde, deixa o teu like Band News é da Like Imóveis, estou te pedindo aí, te inscreva também no canal do YouTube. Alô, você do FM 90.7, obrigado pela audiência, obrigado pela participação, sempre ouvindo a gente nessa hora do almoço aqui no nosso debate das feras imbatível, a grande audiência do Rádio Goiano na hora do almoço. Muito obrigado pela tua companhia de sempre. Debate das feras, oferecimento Goiarte. Acesse goiarte.com ou ligue 3545-3400. É indústria tradicional de artefatos de cimento. A Goiarte é a solução. Laje Santerês, pergunte a quem já fez, 3246-7200. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. E também Hiperboreira. Para a criançada crescer bem, brincarem à vontade, se divertirem muito, elas têm que estar saudáveis. E alimentação é a base de tudo, né, gente? Cuide da criançada com o hortifruti do Grupo Boreira, completo, variado e saudável o ano inteiro. Hiperboreira, gente da gente, 100% goiano. Ô, Gerlézer Paulo, e a tua análise aí dessas contratações? Volta na tela do canal do YouTube, Ana Lívia, por gentileza, aí as contratações feitas pelo futebol goiano. O Goiás fez ali Reinaldo, Douglas, 3, 4, 5, 6, 7. O Atlético fez 8 e o Vila Nova fez 9. 9 contratações do Vila nesse período aí, né? A janela fechada desde ontem. O Atlético com 8 contratações e o Goiás com 7 contratações. Qual time goiano, na tua avaliação, se mexeu melhor nessa janela de transferências visando a sequência, a reta final das séries A e B do Campeonato Brasileiro? Abraço, boa tarde, fala mais estudioso. 1h33. Fala, Thiago, boa tarde a você, boa tarde ao Marcelo, ao Danilo, a toda a nossa equipe, boa tarde para você, ouvinte da Band News, sempre um prazer comunicar com vocês. Olha,
se você observar em termos de padrão, né, vamos olhar os padrões das contratações. O Goiás trouxe alguns jogadores que ele esperava que fossem titulares e não conseguiram ser, como, por exemplo, o Edu, o Reinaldo, foram caras que vieram para ser titulares e não conseguiram. O Aloysio conseguiu, né, talvez até ele veio para brigar, mas conseguiu. Matheus Gonçalves também hoje é um titular da equipe. O Atlético apostou em uma remessa mais barata, né? Nós estamos falando em termos de Série A de Campeonato Brasileiro. Pode observar que as contratações do Atlético são contratações de um perfil financeiro baixo, mas algumas conseguiram se destacar, especialmente o Gonzalo Freitas, gostei muito do volante, o Jorginho, que até agora com poucos minutos, mas minutos decisivos a favor do Atlético, e o Campbell, né, que é um cara, eu gosto muito da determinação dele, sabe, cara, ele não chegou ao Atlético olhando para o Atlético como um lanterna, como uma situação irreversível, não, é um cara que luta em todos os jogos. Já as contratações do Vila, penso que com exceção do Eric Davis e do Arilson, especialmente esses dois, os demais todos vieram para compor elenco, né, lógico que ninguém vai afirmar isso, mas o que eu vejo do padrão, do perfil, foram contratações para compor o elenco, com exceção desses dois. Em termos de resultado, tá bem? Resultado, rendimento, para mim, os que mais renderam até agora, até esse momento, dia 3 de setembro, são os reforços do Atlético. O Atlético tem mais jogadores que colaboraram com o time, desses que chegaram, do que os demais. O problema é que a situação do Atlético era muito mais difícil do que a do Goiás e muito mais difícil do que a do Vila. Então acaba que essa ajuda que eles deram ao elenco do Atlético não foi suficiente, por exemplo, nem para tirar a equipe da lanterna da competição até agora. Mas, ao meu ver, o bloco de contratação que mais colaborou com o time até o momento foi o do Atlético. 1h35, a Líder Lonas tem 2 décadas de tradição, dando a você soluções atendendo as indústrias de tendas, todos os brinquedos, coberturas para eventos, galpões e a construção civil. Escolha a Líder Lonas. Chama no Insta ou então no WhatsApp 6232912400. Somos importadores do exclusivo Nylon 600 Plus. Venha para a Líder Lonas, 6232912400. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? Vai de GT Autopeças, são 3 lojas em Goiânia, uma em Aparecida. Peça a tua peça, 3265-3333, 3265-3333. GT Autopeças é campeoníssima, a sua loja de peças em Goiás. E também, família, essa marca maravilhosa que sempre está com você. Estou falando, é claro, da Belcar Caminhões, né? Nós estamos preparados para atender você nas operações de transporte rodoviário de carga para longas distâncias, dando muito mais conforto, tecnologia, carinho e eficiência. Fale com a Belcar Caminhões. A solução para o seu negócio passa pela Belcar Caminhões. 62-3239-9600, 62-3239-9600. Borginho, eu confesso para você, cara, que a janela que mais me decepcionou foi a janela do Goiás. Primeiro ponto, o Goiás é o time que mais precisa, ok, Danilo? Ok. É o que mais precisa. Cobrança lá gigantesca. O Goiás tem um dinheiro muito grande, por exemplo, muito maior do que o do Vila Nova. O Vila fez grandes contratações? Não fez. Mas o Vila é um time que já é experimentado com contratações desconhecidas. O Frontini aprendeu a contratar. Então o Vila já tem uma expertise. O Vila sabe lidar com esse tipo de situação. Não tem muito dinheiro, traz jogadores desconhecidos e jogadores que rendem. Olha a quantidade aí, gente. O Vila Nova tem o Alisson, hoje talvez como principal jogador do elenco. O Denis era desconhecido e tem ajudado, já 2 temporadas. O lateralzinho direito, esse tal de Elias, é bom pra caramba. Muito bom. Quem conheceu o Elias? Baita de uma contratação do Frontini. Só o pessoal do Vila. Sobe bem. É, o Vila Nova bem. contratou o Cristiano, que ninguém sabia quem era. O cara é um baita de um volante. Então, assim, poxa vida, o Vila tem expertise nisso. O Todinho tem ajudado bastante. Tem. Agora o Goiás, volta à lista do Goiás, Ana Lívia. Que contratações abaixo, hein? Contratações chinfrim. Abraço pro Álvaro ali da Universo. Grande Álvaro da Universo, grande né? amigo. Esse grande esportista e secretário gente aqui. boa toda hora. No Municipal de Esportes. Oi, mais estudioso? Fala comigo. Mas a questão das contratações do Goiás, eu acho que é muito mais a decepção com as contratações do que propriamente contratações fracas. Porque se você observar, a maioria dos jogadores estavam na Série A. Reinaldo estava na Série A. O Aloysio veio de fora, né? O Douglas Teixeira não, uma aposta. O Rildo estava na Série A, o Edu estava fora, Matheus Gonçalves estava na Série A, o John Vasquez vem do exterior. Então o Goiás apostou em jogadores de Série A.
a questão que são jogadores que não estão entregando, né? Boa parte deles não estão entregando. Por exemplo, para mim a maior decepção dessas contratações do Goiás é o Edu. Era o cara de quem eu mais esperava. Mas eu não critico por terem trazido o Edu, entendeu? Por quê? Porque era um cara que fez boas Série Bs. Mas o Rildo, por exemplo, é um cara que é uma decepção. No ano passado ele conseguiu ir bem na Série B com o Juventude. Reinaldo teve uma passagem na Série B boa pelo Goiás, até agora não conseguiu dar respostas. Então, assim, eu acho que tem muito a ver com a decepção. Talvez, imagino que os dirigentes do Goiás tenham se decepcionado com o rendimento de alguns, assim como eu me decepcionei, especialmente do Rildo e do Edu e do Reinaldo, que eram jogadores que eu esperava um pouco mais. Já o Aloysio, para mim, é uma boa contratação. Se os demais não estão rendendo bem, o Aloysio, para mim, dessas contratações do Goiás, é o mais seguro até agora. E o Matheus Gonçalves, que começou muito mal, mas nesses últimos jogos, pelo menos na minha visão, tem sido o principal atacante do Goiás. Pois é, mas assim, eu acho que é pelo nível de exigência, né, Borginho? Eu esperava mais do Goiás, cara. O Edu não critico, tô com mais estudiosos nessa, porque eu elogiei a contratação do Edu, pensei que fosse ser aqui o homem-gol que ele foi no Cruzeiro em 2 temporadas e no Brusque também, jogando Série B. Essa contratação eu não critico. O Reinaldo também eu não critico. Esse tipo de jogador, a culpa não é da diretoria. É igual o Galhardo aí. É igual o Reinaldo. O Reinaldo esteve muito bem no Goiás. E não tá jogando nada. Ajudou em quê? Nada. Não, domingo eu assustei quando eu vi ele lá na tribuna, assistindo o jogo. Sequer estava relacionado ao banco de reservas. Isso é preocupante, porque o investimento foi alto. Esse não é um jogador barato. Eu acho que a decepção em cima de mim aqui, por Muito exemplo, em cima da gente, da torcida e tal, das pessoas que mexem com bola, é pelo poder de investimento que o Goiás tem. Foram contratações, cara, que até agora não deram a cara, não deram resposta nenhuma, né? Resposta nula. E o Goiás, ele gastou muito com jogadores que internamente o Goiás tinha convicção que eles chegariam para acrescentar. E a equipe se tornaria mais competitiva. Não foi isso que a gente viu. E quando você cria Porque quem viu o Goiás liderando lá atrás, Danilo, Geliese e Ouvintes, imaginou com a chegada desses jogadores que o Goiás se tornaria muito mais competitivo. Exatamente. Que voltaria a inserir no G4, tranquilamente. E não é isso que a gente está vendo. O time do Goiás não tem força, não tem perfil de Série B, o preparo físico está bem aquém, mas muito aquém para disputar uma Série B. A idade, ela é muito alta para disputar um campeonato de 38 rodadas, como é a Série B geograficamente falando. Nós falamos isso lá atrás, aqui todo mundo na Band News, porque falar agora é fácil, falar agora é muito fácil. Nós alertamos, cuidado que são bons jogadores, mas são jogadores acima de 34, 35 anos. E isso pesa na hora da onça beber água, quando for afunilando o campeonato. E é isso que está acontecendo com o Goiás. Gente, o Goiás perdeu para Chapecoense recentemente, perdeu para o Ituano, todos esses jogos jogando empatou mal. Com a Ponte Preta. O Goiás foi engolido pelo Paysandu, praticamente com o time reserva. 7 jogadores fora. Estrategicamente. Tem ganhar muito tempo. O Hélio... Não, 7 jogos na Série B, né? 7 jogos sem vitória. 7 jogos. O Hélio pressionadíssimo. E jogou com o Goiás aqui de peito aberto. Por isso que eu te falo, cara, eu tiro muito, daqui a pouco no bloco do Goiás a gente fala mais, mas eu tiro muita carga de responsabilidade dos ombros de quem contrata no time esmeraldino. Porque o Goiás tem um time com vários jogadores acima da média. Nós temos que começar a cobrar e comprometimento dos jogadores. Esses jogadores do Goiás têm que ser cobrados aqui. Eles têm que render Esse mais. Galhardo precisa dar resposta. Cadê seu futebol, Galhardo? Você só joga com isso aqui, ó, com gogozão, com papo. Marcão Silva, o coaching, o Messias Marçal, o zagueiro. Cadê o David Braz? Esses caras têm que jogar futebol, gente. O Dieguinho só joga isso aí? Essa bolinha mequetrefe? Então, assim, cadê o Tadeu com as defesas maravilhosas? Tadeu tomou um gol no domingo, gente, que goleiro grande não toma, não. Eu acho que bola colocada, Goiás, lenta pra caramba. No Goiás, o Dieguinho não vai jogar mais do que ele tá jogando. Ah, então dispensa, afasta, manda embora. Parece que ele vai embora ano que vem. Pois é, então vai agora já. Se ele encontrar um elenco mais qualificado, acho que ele vai voltar a jogar o que jogou quando chegou aqui. Eu não sei o que acontece com o Dieguinho, porque potencial ele tem. Ah, acomodar demais, né? Parece. Acomodar demais. Parece que está. 1h42, debate das feras Band News, oferecimento, papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. A Camargo agora estoque de peças MWM para motores a diesel. Ou John Deere de sol a sol, sempre ao lado do produtor rural brasileiro. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Acesse e conheça vedacil.com.br. E feirão de fábrica na Vesa Renault. Desconto de até R$15 mil, tabela FIP no seu usado e muito mais. Feirão de fábrica na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Deixa eu só abraçar aqui a nossa audiência.
que a gente tem a nossa primeira parada. Vai deixando o teu like. O Jonathan Silva tá ligado com a gente. Thiago, acalma. Essa boca que tá criticando agora elogiou antes. Ah, mas a vida é assim, né, Jonathan? Você não sabia, não? Abraço. Marcos Borbas. Vila Nova tá ligado. O Rossi também tá ligado com a gente. O Atlético foi muito criativo nas contratações. Esse Campbell e também o Hurtado estão fazendo a diferença. Sabrina Cunha. Esses jogadores ficam culpando a torcida. Tem que tomar vergonha na cara. Time sem raça, sem vontade. Cambada de jogador que não joga bola. Alisson Júnior. Goiás é um clube lucrativo para jogador aposentado e baladeiro. Pelo amor de Deus. Lindomar, Thiago, não entendo vocês. O Atlético aproveita mais as contratações porque o time não ganhava de ninguém. Qualquer um que chegasse teria que jogar. Já o Vila contratou para reposição. O Paulo Ribeiro tá ligado com a gente também. Aquele abraço. O Denis Soares. Thiago, vejo o povo dizendo que o Hélio tinha razão sobre o Galhardo. Mas me lembro muito bem que ele falou do Galhardo depois que o Gernézer Paulo comentou. Pois é, o mais estudioso teve esse mérito mesmo, né, Denis? Ele alertou lá atrás, a gente ficou contra ele. Zé Cláudio Melo, Dieguinho Xodó da torcida do Goiás não tá colocando o pezinho. Os 2 últimos gols que o Goiás tomou foram nas costas dele. E o Ireno Alves também tá ligado. Boa tarde, tô ligado em vocês. Esse Tadeu precisa de um banco no Goiás. Não tá jogando nada. Enfim, muito obrigado a todos aí pela audiência. Eu sei que você tem que ir pro intervalo, mas é só as expectativas que foram criadas estão sendo frustradas, que fazem com que o comentário do Geliezer seja muito bom, nesse sentido de criou-se algo muito grande e o rendimento muito pequeno, muito abaixo do que eles vêm desempenhando para uma Série B. Pois é, minha gente, atenção, hein? É o momento aqui da Roldsat. Já coloca na tela do canal do YouTube, Ana Lívia, o telefone da Roldsat. Quero falar com você, meu amigo motoqueiro, você que depende da sua moto, né, para faturar, para aumentar a sua renda. Ou tem muita gente também que tá me ouvindo nesse momento, me vendo no canal do YouTube, que depende da moto para pagar as contas de casa, gente. O que acontece com a tua vida se alguém roubar a sua moto? Você tá vivendo no Brasil, infelizmente isso aqui é uma realidade. O estado de Goiás é seguro e tal, mas você precisa cuidar de você e cuidar do seu patrimônio. Conheça o plano de rastreamento da Roldsat, exclusivo para você, meu amigo motoqueiro, motociclista. Se ela for roubada e a Roldsat não encontrar, o que é quase impossível, você recebe o valor da moto de volta. Roldsat, ligue agora. Olha o telefone aí na tua tela, gente. 0800 600 1121. 0800 600 1121. Depois não fica chorando não. Ai, Thiago, roubaram a minha moto. Tô andando a pé. Ou você não foi aqui com a indicação da Band News Goiânia? Você não entrou em contato com a Roldsat? O que custa, gente? Amigo que tá me ouvindo agora, para tudo. Entre em contato 0800 600 1121. Venha para a família mais segura do Brasil. A Roldsat é líder absoluta em rastreamento de veículos em Goiás. 0800 600 1121. 0800 600 1121. Roldsat 100% tecnologia, cuidando do seu patrimônio. 0800 600 1121. Daqui a pouco a gente volta falando mais aqui do Vila Nova, do Goiás e do Atlético. Muitos temas ainda na sequência do debate das eras, o principal debate 10 do Rádio Brasileiro. Hora certa, Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. 1h46 da tarde na Rádio Mais Bairrista do Brasil. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço